Então, ele diz, até que o indivíduo chegue ao ponto do discipulado, ou chelado, como é designado no Oriente, e até mesmo a estágios mais além, que são as iniciações. Não é necessário ir aos Himalaias ou a qualquer outro lugar fisicamente. A geografia do espírito é a única que importa e essa é totalmente interior. Então, no caminho do ocultismo, nós insistimos na questão do autoconhecimento. Por que, então, que alguns ensinamentos devem ser ocultos ou mantidos secretos ou esotéricos? Diz o Sr. Leadbeater, a função real da fala, como usualmente se diz, é ocultar nossos pensamentos. Indubitavelmente, em nossa filosofia, estamos sempre descobrindo que se as palavras não ocultam nossos pensamentos, com certeza falham em expressá-los. A diferença entre as palavras exotérico e esotérico, ou no sentido mais específico da nossa palestra, entre o místico e o oculto, parece óbvia e, contudo, o fato de constantemente serem feitas perguntas sobre elas mostra que muitos não compreendem o seu significado. As pessoas querem saber que coisas são esotéricas. Olha, numa civilização em que tudo é comercializado, em que o grande poder é o shopping, então, existem até lojinhas esotéricas onde as pessoas compram todos os tipos de balangandãs, desde pirâmides para pendurar na cabeça, até outras para botar debaixo da cama junto com o pinico e outras coisas mais. E acham que porque botaram o cristal não sei das quantas na cabeça e outro sei lá mais aonde, a pessoa vai despertar todos os poderes, vai comprar o esoterismo, fazem um cursinho de fim de semana e já se iluminam. Então, tudo isso é comércio, é charlatanismo e vendas. O exo quer dizer interno. Uma coisa esotérica, portanto, não pode ser sequer comprada pelo simples fato de que eu posso comprar objetos externos, mas eu não posso comprar um estado de consciência interior. Se nós pararmos para pensar, uma loja de produtos esotéricos é já uma contradição. Todavia, o Sr. Leadbeater nos lembra, as pessoas querem saber que coisas são esotéricas e por que muitas parecem ser da opinião de que não deveria haver segredo, mas que tudo o que pudesse ser aprendido ou descoberto deveria ser colocado imediatamente à disposição do mundo todo, como acontece com a ciência física. A sabedoria das idades, entretanto, não se pronunciou a favor desse método de instrução e não é difícil ver, pelo menos, algumas das razões pelas quais é desejável cautela nesses assuntos. Por exemplo, o Sr. Leadbeater faz uma profecia que lá pelo século 27 já terá sido descoberta a fusão nuclear e as pessoas terão o pleno domínio da energia do átomo numa caixinha do tamanho de uma de fósforo. E as pessoas vão entrar no automóvel, colocar aquela caixinha e aí o automóvel sai andando. Quando precisa recarregar, bota ali numa tomada e recarrega. Ora, meus queridos, se isso é verdade ou não, eu não tenho como afirmar. Mas suponhamos que fosse, por um instante, o que as pessoas fariam com um poder tão grande numa caixinha portátil que cada um pudesse levar? Qual é o grande medo de uma cidade como Nova York hoje? Que alguém ponha uma bomba nuclear, um terrorista põe uma bomba nuclear em Nova York. E hoje é relativamente fácil fazer urânio enriquecido, até o Brasil tem. Há quem diga que o Brasil não tem a bomba, eu prefiro não me pronunciar a respeito. Mas do jeito que nós temos todos os ingredientes, eu acho que eu prefiro não fazer afirmativas no momento em que nada pode ser provado. Mas o fato é que quem me garante que outros países do Oriente Médio já não têm a bomba? Então, qual é o grande medo do ser humano hoje? É maremoto? É terremoto? É a peste? É o tsunami? Não, meus queridos, é o próprio ser humano com o poder que ele já tem.
O próprio Einstein dizia que sobre a Terceira Guerra Mundial ele não sabia se existiria, mas a quarta, se houver, ou se houvesse, seria com lança, tacape, arco e flecha. Ou seja, a civilização iria regredir a um estado tribal, se sobrevivesse alguém, porque ia ser uma destruição total. O poder nuclear é uma coisa espantosa. Eu acho até que essas trágicas experiências de terrorismo que nós estamos tendo no século XXI são preparação para que o ser humano acorde para o seu poder de destruição e aprenda a administrá-lo civilizadamente antes que outros níveis de energia mais poderosos possam ser descobertos. E a energia que a natureza tem é muito maior do que a que nós já conquistamos. Mas enquanto o ser humano não aprender a administrar a violência que há por aí, seja a sedução das drogas, seja o fanatismo religioso, nós não podemos dar o próximo passo como civilização. É doloroso? É desanimador, às vezes, ler o noticiário em pleno século XXI? Sim, mas isso é um preço a pagar para um aceleramento evolutivo da nossa época em que a mente está sendo desenvolvida mais do que nunca. E nós precisamos, junto com essa mente, desenvolver a ética do ocultista, senão nós nos destruiremos. Mas isso significa, vamos então apelar para a ignorância e voltar para as cavernas para não correr esse perigo? Não, nós temos que desenvolver consciência de que nós somos deuses exilados nesse planeta e da grandeza da missão da nossa encarnação e usá-la como um preparo para a espiritualidade e não uma fuga da realidade nas drogas ou uma fuga para o poder e o fanatismo através do homem-bomba ou do terrorismo. No entanto, mal ou bem pela dor, a humanidade está aprendendo o preço da autodestruição e, quem sabe, em alguns séculos, seja o suficiente para despertarem de uma forma geral. Por enquanto, eu acho, a ciência oculta tem muito a trazer às poucas almas que já estão despertando para a necessidade da espiritualidade sem rótulos, sem fronteiras religiosas, ou do meu grupo contra o dos outros, ou a espiritualidade realmente abrange uma fraternidade universal, ou ela é uma falsa fraternidade. Outra coisa, porém, é o despertar de poderes que a ciência oculta ou o ocultismo produz. Esse vai ter que ser resguardado em segredo somente para aqueles que já demonstraram estar de posse da pureza necessária. Porque pior que a corrupção material é a corrupção no plano psíquico da senda espiritual, porque aí sim nós vamos gerar magos negros. É por esse motivo que o Sr. Leadbeater nos lembra: aqueles que acusam o ocultista de sonegar conhecimento da multidão, a fim de que ele próprio possa ter vantagem exclusiva de sua posse, estão equivocados. Na verdade, aventando uma tal teoria, mostram-se francamente ignorantes acerca da real natureza do problema. O conhecimento adquirido pelos poucos estudantes dedicados, às vezes não é mostrado ao público em geral. Isso se admite, mas é assim somente porque o homem que obteve o conhecimento considera o silêncio sabedoria, não para si mesmo, mas para o mundo. Porque se ele levar o conhecimento a um mundo despreparado da parte do poder, ele vai ajudar a destruir o mundo. É a mesma coisa que eu dar o revólver para a criança e dizer: só não usa aqui dentro de casa, vai brincar no vizinho. Aí ele mata 3 ou 4. O culpado é quem? O revólver. Por favor, o mestre, no momento que confere poder ao discípulo, se torna responsável karmicamente pelo uso do poder que o discípulo ali fizer. Então, o Sr. Leadbeater nos classifica 4 tipos de poderes ou de conhecimentos que são classificados como esotéricos, ou secretos, ou ocultos. O primeiro, os que são perigosos. O segundo, os que poderiam ser mal empregados. O terceiro, os que são incompreensíveis, são inefáveis, que dependem de experiência direta. E quarto, os que poderiam provocar irreverência. Eu vou ler só o primeiro, que é o mais breve. Uma grande quantidade de conhecimento enquadra-se nessa categoria, pois existem forças na natureza que só podem ser manejadas com segurança por homens que passaram por um longo curso de cuidadoso preparo.
Ninguém largaria a dinamite nas mãos de uma criança. Contudo, isso seria assunto trivial comparado à responsabilidade de colocar o conhecimento das grandes forças ocultas em mãos destreinadas ou indignas. Exemplos desse perigo não faltam, embora felizmente sejam superficiais e insignificantes. As pessoas que aprenderam um pequeno fragmento do conhecimento interno com relação ao fogo serpentino ou Kundalini, ou mesmo alguns exercícios respiratórios elementares, frequentemente conseguem arruinar sua saúde ou sanidade mental. Porque se a energia começar a despertar antes dos conflitos estarem silenciados dentro da pessoa, os conflitos vão com mais energia aumentar. Isso não é óbvio? Então tudo começa com serenar o egoísmo na nossa natureza e colocar a nossa vida a serviço dos outros é o melhor indicativo que nós estamos tendo progresso. Raramente, ele diz daqueles, viveram o bastante para lamentar a indiscrição que o conduziu aos domínios onde o homem não deve ingressar. Daí a lenda de que não se deve comer da árvore do conhecimento antes de estar pronto. Então eles são expulsos do paraíso, eles perdem a pureza original porque mexeram no fruto da maçã. Tá? A serpente de Kundalini, entre os dois princípios polares, Eva, que é o feminino, ou é o Pingala, e o masculino, Adão, que simboliza, Pingala é o masculino, Ida é o feminino, ou Eva, para liberar o canal central, que é Sushumna, as duas forças têm que estar equilibradas. Então, na verdade, Adão, Eva e a árvore são, respectivamente, Pingala, Ida e Sushumna. São o canal central e as duas serpentes enroscadas no caduceu de Mercúrio. Se o indivíduo usá-lo como um tirso iniciático, ele cria as asas do caduceu. Se a energia descer, cria então a cauda do diabo. Então, esse poder põe em risco o processo evolutivo porque existe a possibilidade de um aceleramento que a pessoa não consiga controlar. Assim, na parte do contentamento, o mestre nos deixa, aos pés do mestre, a ideia do aceleramento kármico. Deves suportar o teu karma com contentamento, qualquer que ele seja, aceitando-o como uma honra que o sofrimento venha a ti, porque isso demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio. Por muito duro que ele seja, ser agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouca utilidade serás para o teu mestre, enquanto o teu mau karma não for resgatado e tu estejas livre. Oferecendo-te a ele, ao mestre, pediste que o teu karma fosse acelerado. Vejam qual é a consequência do juramento. E assim, em uma ou duas vidas resgatarás o que de outro modo poderia estender-se por mais de uma centena delas. Veja, uma ou duas para uma centena. Para maior proveito, porém, deve suportá-lo contente e alegremente. Então, o processo de aceleramento tem um preço. Então, o ocultismo não é para todos, porque nem todos quererão pagar esse preço. Mas não é que cabe ao mestre, não é, impedir que alguém chegue lá. Senão que se a pessoa quiser a prova, ele oferece. Mas não é possível chegar ao ocultismo sem passar primeiro pela aprovação. Porque senão ele não pode conferir o poder tendo a certeza de que o indivíduo suportará as tentações ou fará bom uso do poder. Me faço claro? Não é possível ingressar na senda do discipulado sem se expor voluntariamente a um processo de provação que normalmente toma 7 anos, mas pode tomar vida, dependendo do estágio evolutivo de cada um. Então, eles nos dizem frases muito claras nesse sentido. Ele chega a dizer, ninguém entra em contato conosco, diz o Mahatma Kutumi, sem que tenha de submeter-se a testes e ser posto à prova por nós. Provação é alguma coisa que todo Chela que não quer simplesmente permanecer ornamental tem nolens volens de passar por um período mais ou menos prolongado.
O fato é que até a última e suprema iniciação, todo Chela é deixado à sua própria conta e conselho. Os mestres só dão dicas, eles só indicam caminhos, eles não trilham com a pessoa. Temos de lutar nossas próprias batalhas, e o familiar adágio, o adepto se torna, ele não é feito, é verdadeiro ao pé da letra. E uma vez que cada um de nós é o criador e produtor das causas que conduzem a tais e outros resultados, temos que colher apenas aquilo que semeamos. O indivíduo tem que aprender pela profunda compreensão da lei do karma que ele é responsável pelos seus atos. Nossos chelas são auxiliados apenas quando são inocentes das causas que os colocaram em dificuldades. A vida e a luta pelo adeptado. Eu acho essa frase extraordinária. Adeptado simboliza o indivíduo que está atingindo o nirvana. A vida e a luta pelo adeptado seriam fáceis demais se todos tivéssemos varredores atrás de nós para limpar os efeitos que geramos pela nossa própria precipitação e presunção. Então, longe do mestre facilitar o caminho para a pessoa no sentido de acelerar uma maneira de evitar o karma, ele acelera no sentido de trazer o karma mais rápido, para encurtar o número de encarnações. Mas isso quer dizer que é provável que aquelas vidas vão se tornar mais difíceis e mais concentradas de obstáculos. Vejam a vida de Blavatsky e tenham uma ideia. Leiam a vida de Annie Besant em Leadbeater, tenham outra ideia. E assim, leiam a vida até dos santos do misticismo e me digam se forem mais fáceis do que as nossas. Aí nós vamos ter uma visão mais real. O único objetivo, diz o mestre, do processo probatório, ou de alguns métodos usados, é extrair toda a natureza interna do Chela, da qual a maioria dos recantos e ângulos pareceriam obscuros e dissimulados para sempre, não fosse dada uma oportunidade para se testar cada um desses recantos por sua vez. Ou seja, é só no poder que nós conhecemos uma pessoa e nós damos um poderzinho para ela e vemos o que ela faz com aquilo. E muitos, em geral, já se corrompem com os mínimos passos. Então, essa é a reflexão que nós gostaríamos de fazer, que o conhecimento é dado gradualmente na medida do merecimento e que, na verdade, o indivíduo não deve, diz o mestre, não fique desencorajado por sua prática cair abaixo de suas aspirações, contudo, não fique contente em admitir isso. Seu progresso espiritual é maior do que você imagina, mas eles têm uma única expressão para todos nós, que nós tentemos. E fazer a tentativa de conhecer a nós mesmos é o objetivo da senda espiritual ou da superação das limitações humanas, e isso é o nirvana. O desapego é o caminho que leva para essa senda.